A paz do Senhor, estimado professor e professora da Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos, né, a mais um EBD em Síntese podcast com momento pedagógico com a lição de pré-adolescentes. Hoje com a nossa professora, né, a professora Sheila. Seja bem-vinda, querida. Paz do Senhor, irmão Rosimar, paz do Senhor também Paz para do todos os Senhor. nossos professores que fazem parte dessa classe tão maravilhosa que é a classe dos pré-adolescentes. Aqui quem fala é a professora Sheila, congrego na Assembleia de Deus Catarinaum, igreja pastoreada pelo pastor Edmilson Gomes. Que bênção, graças a Deus. Queridos, muitos irmãos já me conhecem, né? A irmã se apresentou, e alguns irmãos perguntam de qual congregação, né? Eu participo, é de Bela Vista, Polo, setor 38, né? Pastor, coordenador Gelsafá Pimentel. Que Deus abençoe, estamos ali fazendo a obra do Senhor, né? Naquela congregação e no setor. Nós temos aqui, queridos, alguns objetivos, né? Da nossa lição, como aprender que as Escrituras revelam a verdadeira fé em Deus e ressaltar que o salvo vive pela fé, né? E de acordo com o propósito, né, divino, e apontar o resultado da fé sincera em Jesus Cristo. Querido professor, na aula desta semana nós veremos que um dos ensinamentos mais importantes, né, da vida cristã é sobre a fé. E nós vemos também que para que possamos viver a vida cristã na sua plenitude, né, vivenciando todas as promessas de Deus, nós precisamos aprender a viver pela fé, porque a fé é que nos aproxima de Deus, né? E transforma o que Deus disse em realidade. Os próprios evangelhos deixam claro que as pessoas que buscaram a Jesus, né, elas foram abençoadas em função da sua fé. Nós vemos aqui, queridos, que o próprio Jesus ele dizia a ela: seja feita conforme a tua fé. A tua fé te salvou, né? Nós vemos aqui que a vida cristã só pode ser vivida pela fé. E essa lição vem recheada de conhecimentos, né, para os seus alunos, querido professor. E hoje nós temos aqui a nossa professora Sheila com a sua dica pedagógica. Amém, irmão Rosimar. A dica pedagógica que eu trago para os nossos professores é algo bem simples de ser feito, que com certeza em qualquer congregação vai ser possível executar. Como a nossa lição trata sobre fé e a gente trabalha com um corpo de alunos nessa faixa entre 11 e 12 anos, são pré-adolescentes, né, que estão saindo da fase da infância e indo para essa fase da adolescência. É uma idade que gosta de movimento, eles gostam de conversar, gostam de interagir, e nada melhor do que colocar esse povo para se movimentar, né? Para se levantar, para se movimentar dentro da sala um pouco, enquanto a gente aquece para dar a lição. Então, o que é que eu trago como sugestão? No início da lição, antes de começar o ensinamento propriamente da lição, é, eu trago a sugestão de que o professor, a professora, leve consigo alguns materiais, como, por exemplo, fita adesiva, e se puder ser uma fita colorida, ou então uma fita comum mesmo, transparente, ou branca, e monte um caminho na sala. Monte um caminho utilizando essa fita. E aí, o nome dessa dinâmica é caminho invisível, ou pode chamar também de ponto invisível. E aí você vai montar esse caminho na sala e vai pedir para que um ou dois adolescentes, alunos da classe, se posicione nesse caminho, né? E aí você vai mandar eles vendarem os olhos, um atrás do outro. Vai mandar eles vendarem os olhos. E aí você vai chamar um terceiro aluno ou aluna e vai pedir para que ele guie esses adolescentes que estão aí no caminho até um determinado local aonde o professor designar.
pode ser de uma cadeira para outra, por exemplo, ou de ou da porta até um determinado local, o quadro, do jeito que a sala estiver organizada, né? E aí, utilizando apenas a voz, quem estiver guiando vai dizer: ah, dê 2 passos para frente, agora dê 3 passos para a direita, ou dê alguns passos para a esquerda, até que ele consiga, com os olhos vendados, chegar na direção que o professor quer. E aí, quando chegar, peça para ele tirar a venda e ver o quanto ele percorreu sem enxergar. E aí, ao término dessa dinâmica, você vai perguntar ao seu aluno: foi fácil ou foi difícil? Você caminhar com os olhos fechados, caminhar somente ouvindo uma pessoa dar a direção do caminho. E aí você vai ouvir a resposta, né? E a partir das respostas que eles forem dando, você vai fazer o embasamento em relação à questão da aula. Você vai dizer que do jeito que ele caminhou, sem estar vendo o caminho, apenas ouvindo, assim é a fé. A fé é a prova daquilo que a gente não está vendo, mas que a gente espera, né? E aí você pode frisar com o versículo que está, a passagem bíblica que já está em Hebreus, capítulo 11, que já está na lição, melhor dizendo, né? A passagem de Hebreus, capítulo 11. Pode ler aí alguns versículos. Pode ler também a passagem que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Assim como também a passagem que está em Marcos, capítulo 11, versículo 22. E aí você vai falar sobre a importância da fé. Você vai dizer que a fé é a gente dar ouvidos a Deus e seguir a sua direção, mesmo quando a gente não está vendo aquilo que ele está nos orientando, mesmo quando a gente não está vendo o caminho que nós devemos seguir. Mas ele está nos orientando, e se ele está nos orientando, se ele está nos guiando, nós precisamos de confiar nele, mesmo sem entender. Mas com certeza o Senhor Deus, quando nos dá uma direção, ele nos dá uma direção para o bem. E aí é essa, irmã Rosimar, a nossa dica pedagógica para esta lição. E que Deus em Cristo abençoe os nossos professores. Que maravilha, querida, por essa dica pedagógica tão rica, né, que vai com certeza deixar a sua aula mais atrativa, né, porque nós estamos trabalhando com crianças pré-adolescentes. E a minha dica de hoje, ela é bem simples, né, nós vamos começar com uma tempestade de ideia, saber dos alunos o que é fé para ele, né? Deixa que eles falem, né? Vamos aí respeitar o conhecimento prévio, o que é fé para os nossos alunos. E depois você vai entregar alguns pedaços de alguns post-it, né? E pedir que eles coloquem, né, algo que aconteceu com eles, que foi necessário eles utilizar a fé, né? Primeiro você vai saber para que se eles sabem o que é fé, né? E depois você vai passar para eles uma experiência no qual eles vão falar, né? Colocando ali naqueles post-it alguma experiência que foi necessário utilizar-se da fé. Ah, será se foi algum momento que ele foi fazer uma atividade na escola, né? Ah, será se foi algum momento que ele estava passando por algum problema financeiro? Então, deixa que os alunos falem, né, se expressem e coloque como foi, como é que eles se sentiram, né, que tendo colocado a sua fé ali em ação, e o Espírito Santo e Deus chegou e agiu, né? Vamos dar aquele tempinho para que eles possam testemunhar um pouco dessa tão grande fé que eles tiveram e que eles foram alcançados pela misericórdia do Senhor. Querido professor, e essas são as dicas pedagógicas dessa lição. Nós somos gratos ao Senhor, né, por essa tão rica bênção de servir, né? Queremos agradecer a nossa professora, né, Sheila, por essa participação. Queremos agradecer ao nosso pastor Martins, né, e toda a diretoria do DENEC. E a nossa querida professora com suas considerações finais. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, agora no quarto trimestre, né? Já aí nos últimos momentos do ano de 2025. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. E que alegria poder compartilhar
dicas pedagógicas tão importantes para o bom andamento da casa do Senhor. Então, meu querido professor, professora, que Deus o abençoe, que o Espírito Santo abra a sua mente para que durante a explanação da sua aula, a vida dos seus alunos seja transformada pelo poder da palavra de Deus.